Olá, sejam bem-vindos a Cartomatizando, o seu canal de cartomancia. O meu nome é Ana Cristina e hoje nós vamos falar sobre a magia do amor próprio. Isso mesmo, magia. Mas antes que você ache que eu vou pegar um caldeirão, que eu vou começar a fazer um monte de coisas doidas aqui, eu quero te explicar que o que na verdade nós vamos fazer é um bolo de maçã. Isso mesmo, toda magia que você precisa está na tua cozinha. Nem sempre é necessário pedras, incensos, velas, oferendas. Isso também ajuda e ajuda muito. Não quer dizer que não vai te ajudar. Mas para quem não pode, tem algum familiar que é contra, alguma crença que é contra, aqui a gente vai só ensinar para você como cada elemento do seu cotidiano, do seu uso diário, funciona energeticamente no seu corpo, podendo promover amor próprio. Logo, logo eu vou colocar aqui os ingredientes, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que é extremamente importante na hora que você vai fazer qualquer tipo de alimento é o seu estado de espírito. Isso mesmo, você sabia que você pode estar envenenando sua família sem nem ter notado? Dependendo de como você tá, aquela energia vai para dentro da comida. Se você está com raiva, se você está xingando, se você está ali sem vontade de fazer aquele alimento, muito provavelmente você está dando veneno para sua família comer, ou até para você mesma. Na verdade, quantas vezes você foi fazer um bolo quando não estava afim de fazer um bolo e ele solou? Conta aqui para mim nos comentários. Tô mentindo para você? Não tô não, se você puxar pela memória você vai lembrar. Às vezes não estava num dia legal. Então, o seu estado de espírito até na hora de escolher e de preparar o material que você vai usar é essencial para que tudo corra bem e que a energia seja fluida. Então, o que eu vou precisar que você faça antes de começar a fazer esse bolo? Que você se sintonize com alguma coisa legal. Se você não está muito legal, põe uma música gostosa que você gosta, que te deixa para cima. Faz numa hora que não tenha ninguém em casa, para ninguém ficar te atrapalhando, buzinando na sua orelha, atrapalhando, mexendo na sua cozinha. Tá bom? Vamos aos elementos e o porquê de cada um deles. Por que o bolo de maçã? Porque a maçã tem elementos que vão promover sensações ligadas à área do amor. Ela vai fazer uma conexão com você na parte sentimental, mesmo que historicamente você tenha esse efeito com a maçã, né? Apesar de que muitas vezes ela foi usada para o pecado original, ou a maçã envenenada da Branca de Neve, mas ela sempre teve uma conotação no sentido de amor, até pelo seu formato. Então ela faz essa ligação com a parte sentimental. Os ovos que você vai usar na receita. O ovo tem o sentido de ninho, de gestação, de ventre materno. Ele é renovação, ele é vida, ele é novo ciclo. É nesse sentido, é renovação do amor. No caso da farinha de trigo, a farinha de trigo tem conexão com o trigo em si, tem conexão com fertilidade, com coisas novas surgindo, novas ideias. Ok, a farinha foi bem processada, mas ainda assim ela vai te remeter para isso. Se você for substituir por farinha de aveia, como recomendo, também tem um pouco dessa conotação e ela tem um processamento menor. No caso do açúcar, o envolvimento dele é especificamente para adoçar a sua vida, tornar mais doce, tornar o amor doce, porque a gente sabe que também tem o sabor do amor. Então a ideia é tornar ele mais doce. Caso você seja diabético e não possa utilizar, procure um similar que tenha consistência. Eu não vou poder usar, por exemplo, um adoçante líquido, porque senão ele vai tirar a consistência do restante dos materiais. Mas eu tenho certeza que se você é diabético, você já está acostumado a ter que mexer nas receitas tradicionais, certo? Outra coisa, caso você não goste de usar o açúcar refinado, ao invés de usar o demerara, dê preferência para o mascavo, porque ele vai poder ativar e potencializar essa parte do amor, além dele sofrer menos processamento, menos ainda do que o demerara que vocês costumam usar. Combinado? Outro item, o óleo. O óleo
é importante que ele seja vegetal. Evita o uso do óleo de coco. Até tem aquele óleo de coco sem gosto e sem cheiro, mas aí ele passa por muitos processamentos e ele não vai fazer a ligação que a gente quer, que é a ligação energética, tá bom? A baunilha também é essencial. Ela é para dar a sensação de aconchego. Então, nem que seja um pouquinho, coloca ali, porque essa coisa do aconchego vai ser muito bom. A canela, eu não vou recomendar por dentro da receita. Se você preferir, você pode polvilhar açúcar e canela por cima. Ou caso você não possa consumir canela, como é o caso aqui em casa que a gente não pode consumir canela, você coloca um pauzinho de canela só para enfeitar em cima, para ela dar aquele aroma. A canela emite um aroma pelo ar. Aquele aroma já vai ajudar a intensificar essa energia que a gente está querendo ativar aqui. Tá? Se você preferir, ao invés de jogar açúcar e canela, você pode polvilhar com açúcar mascavo, que também tem um efeito bem legal. Tá bom? Além da parte energética, mas não pode esquecer de colocar canela. Se você não pode colocar dentro, coloque em cima, pelo menos como aroma. Combinado? Então acompanhe a receita e depois segue o link na descrição. As duas primeiras preparações quais são? Forma, no meu caso estou usando uma forma redonda, você vai untar e enfarinhar. Ah, eu estou acostumada a usar o desmoldante. Tranquilo, você pode usar, porque é só para desenformar e ela não ficar grudada aqui no fundo na hora de você virar esse bolo. Eu prefiro a retangular. Usa a retangular, eu não quero tirar do molde. Mesmo assim é bom untar e enfarinhar, tá? Aqui eu usei uma manteiga comum sem sal e farinha. Você pode, se você estiver fazendo com aveia e açúcar mascavo, você pode untar ela com açúcar mascavo, fica bem legal também, tá? Então a primeira preparação é untar a forma, tá? Separar os ingredientes e untar a forma. Aí você vai ligar o forno antes de começar a preparação. Forno médio. O que é forno médio, Ana? Quantos graus é isso? Olha, se você tem um forno que faz a medição de grau, então 180, tá bom? Agora, se ele é muito quente, 170, a gente não quer torrar o bolo, a gente quer assar. E ele vai ficar úmido porque ele vai com pedacinhos de maçã dentro, então calma lá, tá bom? Eu não quero que ele fique seco, esturricado. Combinado? Vamos para os ingredientes? Vamos aos ingredientes. Olha só, eu tinha 6 maçãzinhas em casa. As minhas eram bem pequenininhas, então você tira uma média aí pelas suas, tá? O que eu fiz? Eu dividi meio a meio. Eu descasquei elas, tirei as sementes. Metade eu piquei pequenininho, metade eu deixei nos pedaços maiores, tá? Já vou explicar por quê. Mas eu não descartei as cascas, tá, gente? As cascas estão aqui e depois eu vou ensinar uma outra coisa com as cascas, tá? Mas não descarte, só lembre-se de antes de cortar, lava bem lavadinho. Deixa de molho numa água com vinagre ou com hipoclorito, se você tiver, para limpar bem essa casca, porque nós vamos ingerir o que nós vamos fazer com ela, tá bom? Vamos lá, eu vou precisar de 2 copos de farinha de trigo. Pode ser a farinha de sua preferência, desde que ela não tenha fermento, tá bom? 2 copos de açúcar. Aí aqui eu vou dar uma parte, tá? A farinha de trigo. Ah, eu não posso consumir farinha de trigo. Você pode farinha de aveia? Se puder, você pode substituir pela farinha de aveia. Aí eu vou te falar uma coisa que vai ficar infinitamente melhor. Ao invés do açúcar refinado comum, você usa o açúcar mascavo, se você for usar aveia, que ele vai ficar com sabor ainda melhor e você vai proporcionar um outro item nessa magia, porque é uma magia, e depois eu vou explicar passo a passo cada item desses para vocês, o porquê deles estarem aqui. Por enquanto eu tô só dizendo que vai, tá? Fermento, eu vou usar fermento normal de bolo, 1 colher de sopa. Os ovos eu tô usando 4. O meu é um ovo médio, tá? Ele não é nem aquele miudinho e nem aquele graudão. Portanto, se você tiver só aquele miudinho, põe 5. E se o seu for daquele ovo gigante, você usa 3. Você que vai saber mais ou menos. Aqui eu tô usando o médio eu tô usando 4. Eu vou precisar de uma baunilha. É obrigatório? Não, mas ela ajuda bastante também, ok? E o óleo eu vou usar menos de meio copo de óleo. Aqui, esse meu copo tem 250 ml.
Então é aproximadamente 100 ml de óleo. Se você quiser medir, 100 ml, tá? Um pouco, ou se você não quiser medir ou não tiver um copo medida, um pouco menos da metade, tá bom? No caso dos meus copos de açúcar e de farinha, a mesma coisa, até a risca dá 250 ml, tá bom? Mas eu vou usar 2 de açúcar e 2 de farinha, vale o mesmo para aveia, tá? Se você for fazer com aveia, é a mesma coisa. Eu tô usando óleo de soja comum. Ai, mas eu não gosto de usar óleo de soja, não posso usar outro? Pode. Preferências: algodão, girassol, eles vão ter mais ou menos um efeito parecido com o que a gente pretende aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar os sólidos dos líquidos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha maçã que está em pedaços, tá? Vou bater com os ovos e com o óleo. Isso eu vou bater no liquidificador, tá bom? Eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de baunilha, de café, desculpa, sabe aquela pequenininha? Ou umas gotinhas, umas 10 gotinhas é o suficiente, tá bom? Forma untada enfarinhada. Eu gosto de usar aquela forma de buraco, mas se você preferir a retangular, você fica à vontade. A escolha é sua, você faça da sua preferência, tá bom? Eu vou bater e montar aqui e eu já volto para mostrar. Pera lá. Vamos lá, eu já bati os meus líquidos, tá tudo batidinho aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os meus secos e vou mexer. Eu vou mexer só para ele misturar bem, para não ficar separada a farinha do açúcar ou a aveia do açúcar mascavo, não sei como é que você está fazendo. É só para você ver, tá vendo? Porque a farinha de trigo, ela tem uma consistência diferente do açúcar. Então a ideia é tão somente que ele se misture, que não fique um por baixo e outro por cima, tá? Misturou? Tudo bem. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o líquido e vai colocar aqui dentro. Nossa, Ana, mas ficou uns pedacinhos. Não tem problema, é pedacinho de maçã, tá, gente? Você pode bater ela até ela desmanchar. Ou você pode deixar com uns pedacinhos que não tem problema. Combinado? Agora a gente vai mexer para incorporar isso aqui. Nesse momento eu ainda não pus o fermento, tá, gente? Fermento é a última coisa que a gente põe se você não está acostumado a fazer bolo. Porque tem gente que não está acostumada a fazer bolo, tá? Se você não está acostumado, fermento é a última coisa que você põe no bolo. Porque ele já começa a trabalhar na sua massa logo que você põe. Então, não é bom, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui para mim poder terminar de mexer e eu já volto mostrando. Você tem que deixar bem uniforme essa massinha, eu já vou mostrar como ela fica. Vamos lá, olha só a consistência dessa massa, tá? Ela não tá nem muito pesada e nem muito leve, mas ela já misturou tudo. Você pode puxar aqui o fundo, ó. Não tem mais nada lá no fundo, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. O que eu vou fazer agora? Sabe aquela maçã que eu piquei bem pequenininha? Então, ela vem agora pra cá. Porque aquela maiorzinha eu já tinha colocado no liquidificador para bater. Então, agora, esses pedacinhos menores são incorporados aqui na minha massa, tá bom? Depois que eu terminar de misturar, eu vou colocar o fermento. E assim que eu colocar o fermento, ela vai pro forno. Vamos lá, e ficou assim. Só para constar, essa minha forminha, ela tem 23 de diâmetro, né? Nessa parte interna aqui. Ela tem 23 por 8 de altura. E ela ficou quase cheia, ó. Sobrou 2 dedinhos aqui. Tá bom? Ela ainda vai crescer, ela fica até um pouquinho para cima, pelo menos eu espero. Normalmente quando eu faço, fica. Agora, bora lá. Vamos colocar no forno. Enquanto eu espero, eu vou usar aquelas cascas que eu falei e gengibre, tá? Para quem não conhece, para quem tá acostumado a comprar só em pó, eu gosto de usar ele assim. Mas eu vou usar um pedacinho assim, ó, ele é do tamanho da pontinha do meu dedo indicador, ó. Um pedacico assim. O que eu vou fazer? Ele eu vou picar picadinho. Aí o que eu vou fazer? Essa quantidade que eu tenho aqui são as cascas daquelas maçãs todas que eu usei. As maçãs eu pesei, deu 200 gramas da picadinha e 200 gramas da de pedaço. Então, 200 gramas eu coloquei aos pedacinhos pela massa e 200 gramas eu bati com os ingredientes líquidos para misturar e fazer a massa.
A casca dessas 400 gramas de maçã tá toda aqui, tá bom? Então eu vou usar isso aqui e para essa quantidade de maçã, um naquinho assim de gengibre. Aí você vai proporcionar com a quantidade que você utilizar na sua receita, dependendo do tamanho e do peso, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um chá. Casca de maçã, você pode ver que alguns pedaços eu cortei e ficou até com uns pedacinhos a mais de maçã aqui. Foi proposital, tá? Então eu vou usar um pedacinho de gengibre, 2 litros de água. Vou pôr para ferver, hora que estiver fervendo, eu coloco a maçã e o gengibre, deixo ferver um pouquinho, tampo e desligo, ok? Vamos lá agora com relação ao chá, que não sei se eu falei tudo na parte que eu estava fazendo descrição lá na cozinha. Para você adoçar esse chá, você pode usar o açúcar refinado se você quiser. O ideal seria o mel. Ele vai dar uma potencializada nisso. Caso você seja hipertenso, não use o gengibre. No lugar do gengibre, caso você possa, você pode pôr 2 ou 3 pauzinhos de canela. E caso você também não possa canela, coloque uns 7 cravinhos. Cravo em pauzinho, não em pó. Cuidado com o cravo em pó, que às vezes ele vai intensificar muito, tá? Então esses são os substitutivos possíveis. Para adoçar preferencialmente o mel, se você não puder consumir mel como eu, você pode usar o melado de cana, que vai ajudar nesse sentido, e se possível o melado de romã seria ainda melhor do que o melado de cana. Combinado? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para o nosso canal de WhatsApp, porque nesse canal de WhatsApp eu vou estar sempre colocando uns conteúdos que vão estar disponíveis aqui no canal avisado direto no seu WhatsApp e até mesmo alguns conteúdos exclusivos que só vai ter lá, tá bom? Continua seguindo a gente, se você gostou dessa nossa receitinha, curte, compartilha com um amigo, se inscreve no nosso canal para receber todas as notificações e seja muito bem-vindo, essa casa é sua.